Boa tarde a todos. Eu estou aqui no nosso live com o professor João Rafael Furtado. É um grande prazer recebê-lo aqui. O professor João Rafael, que é doutor em Direito Comercial pela PUC de São Paulo e é também sócio do Furtado Prado de Massa Advogados. E hoje a gente está aqui para conversar sobre direito empresarial, mas com foco na empresa familiar. Eu estava conversando aqui nos bastidores com o João Rafael, que inclusive é meu contemporâneo de mestrado, né, João? É isso aí. E nós estávamos conversando que a grande maioria das empresas do Brasil, elas são empresas familiares, são empresas compostas cujos os empresários, né, aqueles que compõem a sociedade, são entes que integram a mesma família. E muitas vezes essas empresas familiares, elas acabam se sustentando até no máximo a terceira geração daqueles membros da família, e depois a empresa acaba sucumbindo justamente porque não há como desenvolver uma proteção, como desenvolver mecanismos, desde o ponto de vista propriamente empresarial, passando pelo tributário, trabalhista, por ocasião da sucessão desses empresários, né, que vão aí se sucedendo ao longo do tempo. Então, eu queria que, já puxando com esse tema, né, que o João Rafael já começasse a falar sobre como é que funcionam essas empresas familiares, principalmente do ponto de vista dessa sustentabilidade, né, dessa dissociação entre empresa e empresário, que faz com que a empresa perdure ao longo dos anos, né, ao longo das gerações. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, meu amigo Conrad, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Primeiro quero me desculpar pela voz, né? Eu estou, igual a maioria dos cearenses aí, acometido de uma virose também, mas tenho o maior prazer em conversar hoje com a gente. O primeiro aspecto, Conrad, quando você fala sobre o que é empresa familiar, é um dado, na verdade, é um número, né? A maioria dos negócios aqui no Brasil são de micro e pequenas empresas. O que significa? Significa dizer que a maioria dos negócios que são gerados no Brasil são de pequenos empresários ou de empresários de pequeno porte. Esses empresários de pequeno porte, via de regra, trabalham dentro do seio familiar. Seus filhos trabalham no negócio, às vezes a esposa ou o marido trabalham dentro do negócio. E às vezes grandes corporações também são assim. A grande questão é que, na contramão disso, na maioria dos negócios do Brasil serem de empresas familiares, a maioria dessas empresas familiares elas não sobrevivem à passada de gerações, né? De segunda para terceira, de terceira para quarta quase nunca acontece. E há mais de uma década atrás a gente começou a trabalhar, estudar esse tema e se perguntar o porquê que isso acontecia, né? E a resposta para isso não é fácil, ela é complexa, ela passa do assunto jurídico e entra em outras searas, né? E qual é a primeira delas? A primeira delas é a gente saber diferenciar o que é sócio do que é herdeiro, né? E a maioria das pessoas que tem um negócio familiar não conseguem diferenciar, né? Nem sempre ser herdeiro, ter essa capacidade que deriva da própria lei, significa dizer que você vai ser um bom administrador, um bom sócio. Mas nem sempre a gente consegue descobrir isso sozinho, né? Entendi. A gente precisa, às vezes, de um auxílio, de uma ajuda para conseguir efetivamente abrir os olhos para esse fato. Bom, mas o que isso tem a ver com o direito empresarial, propriamente dito, né? Ao longo dos anos, a gente foi procurado por muitas empresas, muitas famílias com dificuldades nos seus negócios, e a gente viu que a dificuldade dele, primeiro, não era jurídica. Ele primeiro precisa entender o que ele queria enquanto negócio. E ao passo disso, a gente começou a perceber também que existiam aspectos jurídicos que eram muito importantes para fazer, ou pelo menos garantir a sobrevivência daquela empresa. Foi aí que a gente começou a desenvolver esse tema do que seria a sucessão da empresa familiar exclusivamente nos seus aspectos jurídicos, né? Eu sempre brinco que quando a gente começou a trabalhar nesse tema, a gente dava assessoria para grandes grupos familiares. Depois a gente passou para médios grupos familiares e hoje a gente dá essa assessoria para todo mundo. Por quê? Porque a gente viu que isso é importante realmente para todo mundo. E no que é que consiste nisso? A primeira coisa que a gente precisa observar é a estrutura societária que as pessoas estão envolvidas. Imagina que você tem um negócio pequeno, ou através de uma sociedade simples, ou uma sociedade limitada, mas um negócio pequeno, de poucos sócios, e cada um daqueles sócios tem sua respectiva família. E se for uma sociedade limitada, uma sociedade simples, é muito comum que as pessoas tenham, além do profissionalismo, uma proximidade pessoal, né? Sim. No nosso escritório de advocacia, por exemplo, quando eu e os meus sócios decidimos montar a nossa banca,
Primeiramente, nós não nos reunimos porque a gente achava que cada um era o melhor da sua respectiva área, mas sim porque a gente achava que a pessoa era uma pessoa ética, correta, trabalhadora. Uma afinidade, né? Existe uma afinidade, né? Mas não necessariamente essa afinidade é compartilhada ou deve ser compartilhada com os demais membros da família. O que é que eu quero falar com isso? Que eventualmente, se um dos sócios parte, por que necessariamente, obrigatoriamente, os demais sócios vão ter que fazer sociedade com os herdeiros daquele sócio? Isso são questionamentos que eles vão ter que surgir algum dia, porque ninguém é para sempre. O problema é que às vezes esses questionamentos eles surgem somente quando o evento acontece. É isso que eu ia te perguntar. Qual é o momento oportuno, né, para se pensar nisso? Porque normalmente você segura, só vai pensar nisso quando efetivamente a morte, né? Eu diria que o momento exato é no momento que você constitui a empresa. Tá. Eu sei que muitas vezes é difícil você ter esse pensamento, porque quando você constitui a empresa, você está atrás, na verdade, é de faturar, fazer dinheiro e não se preocupar no dia que ela já estiver bem, como é que você vai distribuir o que é que você tem. É um erro fatal, né? Se você pensar o que é uma sociedade empresária, efetivamente, ela é um encontro de pessoas que querem juntos desenvolver atividades para lucrar, uma atividade econômica organizada. Muito bem. Então, em tese, você não está lá fazendo uma sociedade por amor ou qualquer outra coisa. Você está lá para lucrar. E não definir regras bem definidas dentro de uma sociedade como essa, me parece um erro fatal. É só você fazer um levantamento básico e ver que a maioria das empresas que são registradas na junta comercial, a maioria delas tem seus contratos sociais, seus estatutos sociais não elaborados por advogados, profissionais jurídicos, né? E o porquê que isso acontece? Não existe essa preocupação inicial. E como é que isso ajuda? O que é que isso tem a ver com a empresa familiar? Muito bem. No momento que eu entendo qual é a estrutura societária mais adequada para um determinado tipo de atividade que eu estou desenvolvendo, eu estou começando a reduzir o risco da minha atividade. E que sentido? Bom, se eu vou desenvolver uma atividade onde os sócios já previamente acordam, por exemplo, que nenhum dos sócios pode exercer o seu direito de retirada, que é muito diferente de vender suas cotas ou suas ações, eu estou dizendo que nenhum dos sócios vai, a seu bel prazer, sangrar a sociedade, quando bem quiser. O direito de retirada é muito engraçado, né? Você traz um ônus para a sociedade, obriga a sociedade a te reembolsar pelo valor das tuas cotas ou tuas ações e deixa a sociedade muitas vezes aí desfalcada, né? Muito bem. Essa discussão foi travada entre os sócios quando eles constituíram a sociedade? O mais importante, essa discussão está sendo travada entre os herdeiros daquele sócio? Muitas vezes não. Não, né? muitas vezes não. Bom, e se um sócio quiser vender as suas cotas? O direito de preferência da venda daquelas cotas já foi discutido entre o sócio e entre os herdeiros? Quando eu falo de direito de preferência, não é só aquele previsto no Código Civil, não. O direito de preferência é, bom, como é que vai ser o procedimento do exercício dele? Que tipo de valor vai ser agregado à mensuração daquela cota? Vai ser um valor econômico? Vai ser um valor patrimonial? Vai ser um valor de mercado? Vai ser um valor de negociação? Vai ser um valor nominativo? Enfim, existe uma série de variantes que têm que ser pensadas, que infelizmente elas têm que ser pensadas quando não existe briga. Pois quando existe briga, só existe briga, não existe mais conversa, né? Então é esse tipo, número 1, de trabalho que a gente tem que começar a pensar quando da sucessão da empresa familiar. Saber se os instrumentos societários eles estão adequados àquela passagem de bastão, àquela passagem da geração. Outros questionamentos começam a surgir. Será que o tipo societário que você escolheu é o adequado? Por exemplo, se você tem uma sociedade onde você tem o pai ou a mãe que desenvolveu um negócio, tem os seus sócios, a empresa é grande hoje, sendo que aquela pessoa tem 5 filhos. É aquilo que eu te falei. A gente tem que diferenciar o que é sócio e o que é herdeiro. Dos 5 filhos, eu tenho 3 que não querem trabalhar com o negócio, inclusive tem outras profissões, são médicos, dentistas, administradores, nada a ver com a profissão que eles estão desenvolvendo, e tem 2 filhos que querem efetivamente trabalhar. Bom, será justo ou será adequado, melhor colocando, que os 5 filhos herdem o mesmo número de cotas e ações e tenham os mesmos direitos dentro da sociedade? Bom, se você tiver um pensamento unicamente civilista, claro, eles têm que herdar proporcionalmente as suas cotas, mas é o melhor para o negócio. E aí começa a pensar, bom, você podia transformar a sociedade de um LTDA para um SA e dar para aquelas pessoas que não querem trabalhar no negócio, talvez, ações preferenciais
que não dão direito a voto, mas dão direito a dividendos mínimos ou prioritários para aquela pessoa, e deixa as pessoas que querem trabalhar votando. Enfim, existe uma gama enorme. Ou seja, você pode, nesse processo, delimitar o poder de decisão. Sim. Quem é que decide efetivamente, quem é que vai tocar o negócio. Sim, você pode dar racionalidade, né? Uma coisa que eu ia te perguntar também, a partir disso que tu colocou, é possível já antecipar isso, né? Já esse processo de, digamos, sucessão. Quando o sócio ainda está vivo, veja, não estou falando em herança de pessoa viva, não estou falando disso, mas você já construir um projeto, já pensando nisso, enquanto o patriarca está lá, mas já está paradão, já está querendo se aposentar, já está querendo ficar tranquilo. Vamos ver aqui, eu já vou aqui ver como é que eu vou fazer para a próxima geração. Já existe essa possibilidade? Com absoluta certeza, e vou falar uma coisa, meu amigo. Talvez o Brasil seja um dos únicos países do mundo que ainda não pensa nisso, porque a gente ainda não tributa os dividendos. Tá. Né? Eu acredito que isso está diretamente ligado. Vou explicar o porquê. Você pega um país como os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, país que é exemplo do liberalismo, economia pujante, e é um país que tributa sim dividendos, e é um país que tributa numa carga altíssima o imposto de transmissão causa-mortes. Tá. Por outro lado, é um país onde existe um planejamento sucessório muito evoluído. Por quê? Porque eles têm que achar soluções. Aqui no Brasil, o que é que acontece, na verdade? Poucas pessoas se utilizam, mas deveriam se utilizar mais. Aqui no Brasil, a gente pode trabalhar com doações de cotas e ações e usufrutos, gravando cotas e ações. Na verdade, isso é muito comum em planejamento sucessório. O que é que acontece? Pessoa que trabalha a vida toda, controlador, simplesmente quer já pensar no futuro da família dele, mantendo a unidade familiar, e a gente não pode se enganar que quando a pessoa ainda está viva, é a pessoa que decide. Exatamente. Quando ela vem ao óbito... Já não tem mais como participar, né? Aí a gente está na roleta. Tudo pode acontecer. E se existe uma coisa que gera conflito, e isso é unânime, se chama dinheiro. Né? Então, o que é que o planejamento faz? Ele tenta, novamente, minimizar os riscos. Como? Se o controlador hoje ele quer fazer a doação da participação dele para os filhos, ele pode muito bem gravar a participação dele com usufruto vitalício, direitos políticos e econômicos. Na verdade, isso aqui no estado do Ceará, antigamente, ele tinha uma utilização muito mais facilitada. Por quê? Porque a nossa legislação do ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação, ele tinha uma diferenciação de alíquotas entre o imposto de doação e de transmissão causa-mortes. De doação chegava lá até os seus 4%, transmissão causa-morte chegava até os seus 8%. O que acontecia? Era muito mais inteligente a pessoa, antes de vir ao falecimento, fazer a doação do seu patrimônio e pagar metade do que efetivamente... Ele era estimulado tributariamente a fazer isso. Não era, né? Então, assim, com pouco planejamento ou quase nenhum, simplesmente fazendo um contrato de doação, informando o órgão fiscalizador e pagando a sua contribuição. Hoje, essas alíquotas estão equilibradas, então hoje você precisa de um planejamento um pouco mais sofisticado, né? Mas porque antes não era nem planejamento, era simplesmente conhecer a lei, literalmente, né? Hoje você precisa de um planejamento um pouco mais sofisticado, mas muito mais hoje. Por quê? Porque hoje o que mais se discute no Brasil, tudo bem, número 1, reforma da Previdência, mas número 2, reforma tributária, né? E essa reforma tributária, não há dúvida, a gente vai ter que passar pela discussão de tributação de dividendos de alguma forma e, sem dúvida nenhuma, talvez da federalização do imposto de transmissão causa-mortes e de doação, dando aí uma parte do recurso para a União e redistribuindo aí para estados e talvez municípios, coisa que é só do Estado hoje. Isso, sem dúvida nenhuma, vai representar um aumento da alíquota, né? E se vai aumentar na alíquota, você vai ter que se planejar. Então, essa doação ainda em vida, não só hoje é importante, mas eu diria que é indispensável. Porque literalmente, e principalmente às vezes a gente sabe como é que é o nosso Estado com a contraprestação tributária, é um recurso que efetivamente você vai pagar para o Estado e dificilmente você vai ver o seu retorno, né? Uma pergunta, por ocasião da constituição da empresa, ou depois de um determinado tempo de funcionamento, ou depois de um determinado alcance de faturamento, é possível que os sócios estabeleçam essa condição? Nossa empresa
se começar a faturar tanto, obrigatoriamente nós teremos que fazer esse planejamento? Existe essa possibilidade de você botar isso no contrato? Você poderia até pensar em fazer, se eles são sócios, né, talvez um acordo de cotistas ou acionistas, que é outra discussão super relevante. Ele é paralelo a... Paralelo, é um pacto parasocial, fica arquivado na sede da sociedade, obriga a sociedade em alguns termos e o sócio de outros. Uma vez que a natureza jurídica dele é um contrato, né? Tá. Então você pode fazer isso. O que é importante saber? No contrato, tudo que não for ilegal é permitido, né? O que as pessoas têm que fazer é ter a coragem de discutir isso, e não é fácil. Por quê? Porque, número um, ninguém gosta de falar sobre algo que ainda não aconteceu, nem muito menos de gastar tempo, recursos com isso. Mas é uma discussão que é necessária, porque é uma discussão que vai te implicar em economia fiscal, economia dentro da tua empresa também, racionalidade dos teus recursos e evitar brigas também, né? Existem cláusulas que você pode colocar tanto no contrato social como no acordo de cotistas acionistas que poucas pessoas conhecem porque não estão na vivência, mas são importantíssimas. Como, por exemplo, uma cláusula que é muito comum em direito de preferência, que a gente falou anteriormente, que é uma cláusula de tag-along, que é uma cláusula importantíssima para evitar fraude. Por exemplo, seus sócios hoje aqui no seu curso, se um de vocês três quiserem vender a cota que cada um de vocês detém, vocês devem aqui ser uma sociedade limitada, obrigatoriamente você teria que oferecer para um para outro o seu direito de preferência. Porém, se você chega para um para outro e diz que eu estou querendo comprar a tua cota por R$1 bilhão, bom, eles podem não querer comprar por esse valor. Mas como é que eles vão poder investigar que efetivamente eu te ofereci R$1 bilhão e eu estou te comprando por esse valor, né? Os teus dados do imposto de renda são sigilosos, né? Então, você poderia se utilizar, inclusive, de um mecanismo como esse para fraudar o teu contrato com o teu sócio, colocando uma pessoa, entre aspas, estranha no seio da sociedade. O que é que o tag-along faz? Ele obriga ao possível comprador das cotas a oferecer o mesmo valor proporcional daquelas cotas ao demais sócio. Bom, mas o cara não quer comprar 100%, ele quer comprar 33%, então compra proporcionalmente o que cada um tem lá, né? Então, são cláusulas simples, mas cláusulas que você não vê no teu contrato social que está arquivado na ajuda comercial. Muito né? provavelmente não. Então, são discussões como essas que levam a essa racionalidade, que levam muitas vezes à sobrevivência da empresa. O outro lado, que muita gente fala, e isso tem uma conotação pejorativa e está errada, que é a chamada blindagem patrimonial. Se é juízo do trabalho, você vê muito isso. Os empresarialistas sofrem muito com aquilo que a gente conheceu como um paradigma da Constituição de 88, né? Que foi a introjeção dos princípios como um modo de interpretação do direito, né? Como se princípio fosse acima de regra e se tudo não fosse a mesma coisa, né? Norma jurídica. O que eu quero falar com isso? Os empresarialistas não se atentaram muito sobre o que estava acontecendo no direito, diferente das outras matérias. E aí você pega, por exemplo, um princípio importantíssimo no direito empresarial, a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e o seu sócio, e pega o subprincípio derivado da autonomia, que é a limitação da responsabilidade jurídica, e o que é que nós vimos na prática? Que muitas vezes esses princípios não são respeitados. Muitas vezes, por muitos tribunais e, assim, de forma recorrentemente na Justiça do Trabalho. Quando a gente vai desconsiderar a personalidade jurídica, adotando a teoria menor, acaba não observando essa questão da autonomia não é? Né? Acaba invadindo um espaço que vai além do limite de responsabilidade do sócio. Então, né, a responsabilidade, na verdade, do sócio é limitada, né? E a desconsideração se dá pela fraude. Isso não sou eu que estou falando, está na lei, né? E aí, às vezes a gente acaba desconsiderando pelo quê? Pela insuficiência patrimonial. Pelo obstáculo de satisfação da obrigação. Agora, sabe quem é que sofre com isso? O pequeno empresário. Com certeza. Porque eu duvido que um SA de capital aberto listado na Bolsa de Valores vai ter a sua desconsideração da personalidade jurídica pela insuficiência patrimonial de pagar uma ou outra obrigação. Sabe por quê? Porque no dia que isso acontecesse, ninguém mais botava um centavo na Bolsa de Valores. E o mercado todo entrava em colapso, literalmente. Então, a maneira pela qual a gente interpreta o direito, a gente leva a distorções. Isso é uma realidade, isso é um fato. E o que é que isso tem a ver com a sucessão da empresa familiar? No momento que eu reconheço esse fato, eu começo a me reorganizar de uma maneira para criar também maiores dificuldades para várias vezes ilegalidades que estão acontecendo no mercado.
E aí, de forma pejorativa, as pessoas começam a falar: blindagem patrimonial é ilegal, pererê parará. Não é isso. Você se reorganiza de uma maneira para que também você possa se defender, né? Então, quando você vê aquelas estruturas jurídicas de holding patrimonial, holding de controle, mista, etc., aí você vê, bom, mas isso a pessoa faz para fraudar a pessoa. Muitas vezes não. Muitas vezes faz para, número 1, ter a organização do seu grupo econômico, número 2, até para se proteger pelo mercado que ele está inserido. A gente sempre brinca que os advogados, eles jogam um jogo que é, constantemente a gente tem leis e interpretações mudando o direito, e a gente tem que estudar isso para poder aprender a jogar melhor, ensinar as pessoas a fazerem, né? Sim, com certeza. Então, somando tudo isso, planejamento de reorganização societária, né? Planejamento civil, planejamento tributário e ainda mais a parte que não tem nada a ver com o direito, que é a parte mesmo de reorganização dentro da empresa, de cultura mesmo social, você tem aí a sucessão da empresa familiar, e se esses instrumentos, uma vez bem trabalhados, eles podem muito bem contribuir para que aquela empresa ela possa efetivamente aí passar para a segunda, terceira, quarta. Às vezes... Existir independentemente do sócio, como tem que ser a empresa. Muitas vezes, o que é que a gente percebe? A gente percebe até que no processo de sucessão da empresa, os próprios sócios veem que não querem um negócio. Então você prepara a empresa, eventualmente, para um procedimento de M&A, de vender a empresa, ser incorporada, ser cindida a parte da empresa, ser vendida, aquela parte foi ser cindida, fundir a empresa com outra. Às vezes, algo que não estava nem no radar dos sócios e dos herdeiros passa a entrar no radar, pois você começou a se organizar e a profissionalizar a tua atividade. Então, isso e outras matérias que são relacionadas aí a nossa sucessão na empresa familiar. Pelo que eu entendi, é uma forma de você estabelecer uma certa previdência para o que vem para o futuro. O segundo, de você organizar, abrir leques até mesmo. E terceiro, de você evitar conflitos. Isso. Atuais e futuros, né? Ou seja, é de você preservar a si e a sua família. Isso. E o empreendimento continuar ali e seguir como deve ser com qualquer empreendimento. Pensar no teu negócio, eu diria que, acima de tudo, pensar na tua família. Porque é aquela coisa, imagina, uma pessoa que passou a vida toda construindo patrimônio. A pessoa vem a óbito, a pessoa tem que abrir o seu inventário, né? Dentro do seu inventário, digamos que ele tem imóveis, participações societárias, diversos bens. Uma coisa é você abrir um inventário com diversos bens que você tem que discutir. Imagina, teus filhos não tem que entrar na discussão quem é que fica com a casa de praia, quem é que fica com o carro, quanto é que fica e tal. Imagina agora, se todo esse teu patrimônio está vinculado e associado dentro de uma empresa que ela só tem uma função, concentrar patrimônio. A única coisa que eles vão abrir o inventário é para distribuir cota ou ação. Em matemática, ninguém briga, né? Porque se eu tenho dois, fica um para cada, né? Ou fica todo mundo com aquilo, ou vende aquilo. Me parece que desse jeito você dá racionalidade no processo de sucessão, fica mais barato e ainda você no processo consegue fazer manter a unidade familiar. Com certeza. Se todo mundo pudesse fazer, a gente pode ter certeza que seria o caminho. E com o que está por vir de reforma tributária, me parece que quem não fizer vai amargurar duras penas aí no futuro. Pois, João, foi um prazer, meu amigo, conversar com você. Eu acho que não só eu, como todos que estão nos acompanhando, aprendemos muito aí com o que você falou. Me despertou muito interesse, até porque nós lidamos indiretamente com o direito empresarial, e o direito ele é um só, né? Não se dissocia completamente. E eu agradeço a tua presença aqui e aproveito para convidá-los para o curso de advocacia empresarial. Nós já temos aí várias edições desse curso. O João está com a gente desde o princípio, né? Na parte de direito empresarial. Então, se você está interessado em conhecer um pouquinho mais desses conhecimentos necessários para você poder advogar no âmbito empresarial, entre lá no nosso site, conheça essa proposta. O João faz parte do corpo de professores. Um abraço, meu amigo. Foi um prazer receber. Boa tarde a todos.